Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Que prazer estar de volta para a nossa terceira aula, esse quarto trimestre de 2020, para fazer um contraponto entre a soberania divina e a fragilidade humana. Estamos trabalhando uma lição interessantíssima que fala sobre o livro de Jó e eu quero que você continue participando comigo. Estou aprendendo muito com vocês e, por certo, vocês também. Porque cada vez que nós meditamos na palavra, nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, somos edificados, capacitados, direcionados pelo poder que essa palavra tem. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante, mais do que a espada de dois gumes, que faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Por isso eu convido você a continuar participando de todas essas aulas. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, continue fazendo os seus comentários e compartilhando os vídeos para que você incentive e estimule todos que fazem parte da estrutura desse canal a continuar com esse trabalho com o objetivo primordial, que é propagar o Evangelho de Cristo através dessa ferramenta. Eu quero convidar você para a lição de número 3, que tem por título Jó e a realidade de Satanás. Como de praxe, eu costumo projetar na tela a lição para que todos aqueles que não têm possam acompanhar. Então, mais uma vez, farei isso e vá acompanhando comigo, vá acompanhando também junto com o seu exemplar bíblico, destacando os versículos, guardando para que você depois possa se debruçar sobre eles, porque isso vai incrementar sobremaneira o teu aprendizado acerca dessa lição. Vamos lá, vamos para mais uma aula. O texto áureo nos fala sobre: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, verso 6. Lembrando que o livro de Jó é o livro base para esta lição, como um todo, durante esse quarto trimestre. E eu já falei introdutoriamente sobre a estrutura desse livro, sobre o tipo de linguagem utilizada, sobre personagens principais. Falei também na lição anterior sobre quem era o personagem Jó. Falei um pouco sobre sua estrutura familiar, sua estrutura emocional, seu nível de relacionamento e comprometimento com Deus. Falamos um pouco acerca disso. E nessa lição de número 3 vamos falar de mais um personagem que aparece nesse cenário e que nos traz muita curiosidade nessa história. A verdade prática nos diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Você há de convir que o apóstolo Paulo nos chama atenção a respeito disso quando diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então são armas espirituais, capacitação que o Senhor nos dá para que no mundo espiritual possamos guerrear contra as astutas ciladas do maligno. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, está aí bem destacada ainda no livro de Jó, quando nos mostra o autor: o diabo se apresenta diante de Deus, Satanás e o testemunho de Deus a respeito de Jó. Só é possível servir a Deus na bonança? É um questionamento. A acusação do diabo a Jó diante de Deus. Vamos para a sexta-feira, que nos diz: Deus impõe limites a Satanás, e no sábado o diabo pede permissão para tocar na saúde. Então, tudo isso faz parte do arcabouço daquilo que iremos trabalhar, daquilo que iremos meditar nessa lição tão importante, tão prazerosa, tão edificante para a minha vida e para a tua vida, para a glória de Deus. Continuando, vamos ver o que nos diz a nossa leitura bíblica em classe. Livro de Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12, capítulo 2, versos 4
5. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Ou em algumas traduções, para esclarecer melhor, teme Jó a Deus em vão? Porque na cabeça de Satanás, segundo o que ele traz para Deus com seu discurso, é que Jó teme a Deus porque lhe é sempre atribuída alguma coisa, porque ele recebe algum favor, porque ele está sendo beneficiado em algum aspecto. Esse é o questionamento de Satanás. E aí ele continua dizendo: Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Verso 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha que coisa terrível. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. No capítulo 2, verso 4, o texto ainda nos diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Esse será o texto base para a nossa reflexão nesta aula. Os hinos sugeridos são 212, 224 e 225 da harpa cristã. O objetivo geral está em destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Em relação aos objetivos específicos, vamos ver o que nos fala. Explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, esse não é o objetivo do livro de Jó, mas que seus atributos revelam quem ele é. Afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E o terceiro objetivo específico é sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Olha que interessante. Quando nós nos debruçamos sobre esse texto, podemos observar de forma muito clara que o livro de Jó nos traz um panorama bem interessante, mesmo dentro de uma linguagem poética, nos apresenta a figura de Satanás, que é uma figura curiosa, que desperta, que chama a nossa atenção. Mas, entretanto, sobretudo, todavia, o livro de Jó não tem um objetivo de trazer à luz ou explicar a origem de Satanás, não. Mas apenas demonstrar que ele existe. Demonstrar qual é a sua natureza. Uma das duas coisas mais perigosas é uma ideia que revela um determinado extremo. E acerca de Satanás há duas. Então é importante nós nos atermos a isso. Porque são duas questões que norteiam a mente de muitas pessoas e que não trazem benefício algum, muito pelo contrário, só prejuízo. A primeira é a que tende a negar a existência de Satanás. Ah, o diabo não existe, o diabo é uma ficção da mente humana, o diabo é o próprio ser humano quando age de forma má. Essa é a primeira linha. E a segunda linha é a supervalorização do diabo, como se ele fosse um ser onipotente ou estivesse em pé de igualdade com o Deus que é Criador. Então veja que aí estão dois extremos. E nós não podemos viver pendendo para extremos. Precisamos ser equilibrados e o nosso equilíbrio provém daquilo que nos traz, daquilo que nos revela a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.
que é a nossa regra de fé e prática. Na introdução, o que é que o autor traz? O pastor José Gonçalves, homem de Deus. Introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, ou seja, Jó, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, iremos abordar esse assunto no decorrer dessa lição. Vem para esse estudo, é de grande valia para o nosso aprendizado. Primeiro aspecto, o livro de Jó e a natureza de Satanás. 3 aspectos eu fiz questão de destacar que serão pontuados nesta lição. Ele é um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade. Por que um ser espiritual? Veja que o livro de Jó não procura provar a origem de Satanás, mas destaca algumas características da sua natureza, para que possamos conhecê-lo melhor. Ele é um ser espiritual e se encontra na categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Se você volta para a leitura bíblica, você irá perceber que, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha a descrição. Satanás veio entre os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, ele era um ser espiritual, porque ele tinha acesso a se comunicar com Deus. Em que local? Em que céu? Porque a Bíblia nos fala do céu em várias ocasiões e de vários céus em níveis diferentes. E que céu foi esse? O texto não é muito claro acerca disso, mas o texto mostra que Satanás consegue se apresentar e estabelecer uma comunicação com Deus. E só consegue isso por ser espiritual. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo, quando veio de rodear pela terra, de passear por ela. Então aqui é um sentimento de atemporalidade, porque ele consegue completar esse percurso e observar o que está acontecendo num momento de tempo muito dinâmico, muito rápido. Então isso traz para nós a característica de que é um ser espiritual. Um querubim ungido, conforme apresenta lá o livro de Ezequiel, que é uma classe superior dos seres angelicais. Ele é um ser criado. É importante fazer esse contraponto entre Satanás e a figura do próprio Cristo. Veja o que a Bíblia fala sobre Jesus em João, no Evangelho de João, capítulo 1. No princípio, ele era o Verbo, ou seja, o Logos de Deus, ou seja, a palavra de Deus. No princípio, ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus não foi criado, Jesus é autoexistente. Porque desde o princípio, na criação do mundo, ele já estava ali. Enquanto que a natureza de Satanás é diferente. Satanás foi um ser criado por Deus. Ele não é autoexistente. Então, é importante pontuar isso. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente porque foi criado. Ao contrário do nosso Deus que criou todas as coisas e que é autoexistente. Satanás teve uma origem. Em relação a Deus, não podemos falar sobre início, não podemos falar sobre meio, não podemos falar sobre fim, porque ele é autoexistente em si mesmo. Então, essa noção
de tempo, de início, meio e fim, é uma noção limitada à mentalidade humana, mas Deus não se adequa a essa realidade, porque Ele tem o controle de tudo. O diabo nem sempre foi diabo. Ele fora um anjo como os demais. Portanto, ele é criatura e não criador. Portanto, ele tem ações que são limitadas por Deus. Veja que quando Satanás estabelece uma comunicação com Deus, Deus estabelece limites no seu âmbito de ação. Toca nos bens, mas não toca na vida. Então, Deus está demonstrando total controle sobre a situação. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Porque Deus quem controla tudo. Como ele não é autoexistente, ele não é um ser incriado, ele foi criado, ele é uma criatura limitada. Um outro aspecto é um ser dotado de personalidade. Personalidade está relacionada a atributos que o caracterizam como um ente pessoal, que tem persona, que tem identidade. Ele se apresenta como tal. No livro de Jó, podemos observar esses atributos. Ele possui capacidade argumentativa. Veja que ele estabelece um diálogo com Deus e apresenta uma proposta para Deus. Essa característica também aparece na tentação de Jesus. Você deve lembrar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Após ter sido batizado, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali o diabo se apresenta e faz propostas para o Cristo. Sugere 3 coisas, das quais ele é vencido pelo poder da própria palavra que Jesus usa. Mas ali ele usa o seu poder de argumentação, de dissuasão, de engano, e fazendo valer até de textos bíblicos. Eu já chamei a atenção em algumas pregações na igreja relacionado a esse aspecto, porque quando se usa um texto fora de contexto, se abre margem para criar heresia. Foi isso que Satanás estava fazendo. Está escrito, ó, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Olha aí, ele usou o texto bíblico, só que usou o texto fora de contexto. Usou o texto para fazer com que Jesus tentasse a Deus e se lançasse daquele lugar alto. Mas Jesus também o combateu com a palavra e disse, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então precisamos analisar a Bíblia como um todo. Se entende um versículo lendo o capítulo, se entende o capítulo lendo o livro, se entende o livro lendo o testamento, se entende o testamento lendo a Bíblia toda. É assim que funciona. Precisamos nos dedicar ao conhecimento da palavra. Quando nós nos dedicamos ao conhecimento da palavra, aprendemos esses aspectos que são listados na lição. Satanás, além de se expressar verbalmente, apresenta ter conhecimento, sim. Ele usa textos, ele usa argumentação pertinente, porque ele tem conhecimento. Mas o fato de ter conhecimento não significa que se tem sabedoria, porque sabedoria é a aplicação correta, adequada para os fins lícitos, benéficos. Isso é o que Deus faz, isso é o que Deus proporciona para nós com a sua sabedoria, enquanto que Satanás só usa do conhecimento que tem para trazer prejuízo ao povo de Deus. Ele é perspicaz e o apóstolo Paulo chama a atenção para isso, falando que nós não podemos ignorar os seus ardis, está lá em 2 Coríntios. Então, Satanás tem todas essas características, portanto, ele é um ser dotado de personalidade. Desculpe que eu não abri aqui o tópico, mas aqui agora eu tirei a imagem. Você pode, se quiser, dar um print na tela para captar aí o subtópico de número 3, dentro do tópico 1. Isso é uma sugestão que eu sempre dou também. Se você, de repente, tem dúvida, dá um print na tela, faz a leitura do trecho da lição que está aí projetado
e você vai conseguir assimilar o que está sendo dito. O livro de Jó e as obras de Satanás. O que é que podemos falar sobre isso? Satanás tenta o tempo todo promover dois sofrimentos. Satanás age o tempo todo como acusador. Satanás age o tempo todo como vil tentador. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Na introdução do livro de Jó, ele apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. E isso faz parte da natureza do diabo, provocar dor e sofrimento aos seres humanos. O que é que ele apresenta para Deus? A possibilidade de acabar com a paz, com a harmonia, com a alegria, com a devoção, com a felicidade de Jó. Querendo influenciar no nível de relacionamento que Jó tinha com o seu Deus. Aí o diabo vai e atinge as posses do patriarca para fazê-lo sofrer. Ele atinge a família do patriarca com o objetivo de fazê-lo sofrer. O diabo vai e coloca uma doença no corpo de Jó com o objetivo de fazê-lo sofrer. O diabo intervém em uma série de aspectos no sentido de trazer destruição, dor e sofrimento. Um outro aspecto, ele também é acusador, faz parte da sua natureza. Ele acusa Jó de praticar uma religiosidade baseada nos seus próprios interesses. É esse mesmo diabo que quis ir andar com Pedro. É esse mesmo diabo que tenta tragar as pessoas, cuja Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Porque essa é a função dele: do sofrimento, a acusação. Ele quer penetrar na mente do ser humano através dos seus dardos inflamados, acabando com a fé, acabando com a esperança, acabando com a motivação, acabando com a autoestima, trazendo um sentimento de inferioridade, tentando desconstruir a justificação que Jesus fez com o sacrifício na cruz do Calvário. Veja que Jesus nos justificou, nos regenerou e nos santificou, e o diabo tenta o tempo inteiro da nossa trajetória desconstruir a obra que Jesus realizou. Essa é a característica, ou são as características que pertencem a ele. Ele quer provocar dor e sofrimento, age o tempo todo como acusador. E um outro aspecto que não podemos deixar de pontuar: o diabo é o tentador por excelência. Isso também faz parte da sua natureza, tentar as pessoas. Veja que ele impulsionou vários povos que eram até então nômades a dizimarem os próprios bens de Jó. Você vai ver isso nos versículos 12, 14 e 17. É uma característica do diabo instar e tentar para o mal. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, nos dá uma ideia disso. Me permita rapidamente acessar esse texto para que eu possa meditar com você. Primeira Crônicas 21, 1. Vamos ver aqui o que nos diz. Se você está aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar também. Olha como está escrito. A minha Bíblia é Nova Versão Internacional, NVI. Por que eu falo isso? Porque cada tradução ela se apresenta de uma forma. E tem traduções que são mais próximas do original e traduções que, mesmo não sendo tão próximas do original, tentam se adequar à linguagem que é aplicada hoje.
Essa nova versão internacional é uma tradução bem adequada, próxima do original, principalmente para o Novo Testamento, mas para o Antigo também é muito útil. Diz assim, ó, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Olha que o texto fala de forma muito explícita. Satanás levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Ou seja, foi Satanás que fez? Não, mas foi por influência dele. Então é importante frisarmos isso. Eu não quero aqui dizer que as ações ruins que os homens cometem devem ser atribuídas a Satanás, não, nada disso. Precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Mas há momentos pontuais como esse que a Bíblia citou do recenseamento, em que ele influencia através das ferramentas que ele dispõe para que o homem cometa erros, para que o homem venha pecar. Por isso que devemos vigiar, porque o diabo tem por si, por natureza, essa característica de tentador. Tópico de número 3 e último, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Eu vou falar para vocês sobre a queda e a ruína dele e o Jó e o testemunho de Deus. Então, quando o autor traz aqui esse tópico, ele demonstra de forma muito clara que esse termo, essa expressão ocaso, nos dá uma ideia de fim, de final, de queda, de ruína. E o livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória que Jó teve foi uma derrota para o diabo. Porque o diabo ficou o tempo todo colocando para Deus que Jó só era fiel porque ele possuía bens, porque ele possuía família, porque ele possuía saúde. E Deus permitiu que isso fosse retirado de Jó. E quando isso foi retirado, Jó permaneceu fiel, íntegro. Ou seja, ele venceu. E a vitória dele se configurou na derrota de Satanás, provando que a sua fidelidade não era pelo que Deus podia fazer por ele, mas pelo que o próprio Deus era na vida dele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. Mesmo o leitor tendo consciência de que ele está lá e que o seu silêncio fala alto por conta do cenário, das atitudes do próprio Jó, da postura das pessoas que estavam em volta dele e do que acontece no decorrer da história. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. E isso acontece de propósito para que haja uma evidência. Afinal de contas, o autor utiliza de uma linguagem poética para chamar a atenção do leitor. O livro mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus. Mas a Bíblia diz que em tudo Jó não atribuiu falta alguma, mas permaneceu firme, fiel, comprometido, demonstrando que tinha um nível profundo de relacionamento com Deus. Jó e o testemunho de Deus, já pegando o gancho nesse assunto. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Dramático porque demonstra um cenário em que um ser maligno se apresenta para Deus para tentar desconstruir o nível de intimidade e relacionamento que o personagem Jó tem com Deus. Isso é dramático. Jó foi submetido a uma prova de fogo, mas mesmo sendo chamuscado pelo fogo do sofrimento, ele saiu vitorioso. Aleluia! Eu me emociono com essa história, com tudo isso que aconteceu, com esse testemunho, porque Jó perdeu tudo o que ele poderia perder. Bens, família, principalmente os filhos, para quem é pai como eu. Imagine a dor de Jó perder todos os filhos e numa situação assim totalmente rápida e trágica, de surpresa. Depois ele teve comprometido a sua saúde
Mas em tudo isso ele não pecou, não pecou, não pecou, não pecou, não pecou. Permaneceu firme, oh glória. Que lição para nós, que ensinamento para nós, que revelação para nós. Isso demonstra que Deus nunca o abandonou, que Deus estava com ele, que a graça estava com ele, que o Senhor estava lá e que no tempo oportuno ele manifestou a sua misericórdia sobre a vida de Jó. Assim a graça de Deus se manifesta sobre mim e sobre você, nos trazendo salvação, nos trazendo alívio, nos trazendo paz, nos trazendo livramento. Deus, mesmo no momento certo, testemunhou que Jó era um homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. Agora imagine Deus testemunhando de alguém. Que privilégio seria para nós, Deus testemunhar de nós e dizer: está vendo ali o meu servo? Homem justo, reto e temente a Deus. Vamos nos esforçar, vamos alcançar esse nível, vamos nos dedicar e desenvolver relacionamento com Deus para que essa experiência que Jó teve possa se aplicar de forma prática em nossas vidas, nos trazendo vitória, nos trazendo transformação, nos colocando cada vez mais perto do Senhor. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra do que João afirmou, que quem é de Deus, o maligno não toca. Está lá na primeira carta, capítulo 5, verso 18. Por isso devemos descansar no Senhor. Por isso devemos compreender que não podemos subestimar os ardis de Satanás, mas devemos entender também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo e que se nós nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Eu quero concluir apresentando para você esse questionário, como de praxe, e ele nos pergunta assim: como o livro de Jó mostra Satanás? E a resposta é: não procura provar a origem dele, mas o apresenta como um ser real. Além de ser um ente espiritual, do que o diabo é dotado? Ele é dotado de personalidade. Nós falamos sobre isso. Sua capacidade de argumentar, de se comunicar, suas características de tentar promover dor, sofrimento, de ser um acusador. Isso revela a sua personalidade que não é usada para o bem, mas usada para o mal. Como o prólogo do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano, isso fica evidente. Além de infligir dor e sofrimento, o que ele faz? Também acusa e tenta. Como Deus se mantém ao longo de quase todo o livro de Jó? Em silêncio. Porém, conseguimos identificar a sua presença, porque o silêncio de Deus fala muito alto, pois se revela através da postura de Jó, que não blasfema contra o Senhor, mas continua adorando a Deus com toda a fidelidade, comunhão e comprometimento. Espero que essa lição tenha sido proveitosa para você, que você tenha absorvido o máximo, mas não só que ela fique guardada no seu coração, mas que você venha aplicá-la na sua vida cotidiana, para assim como Jó foi vencedor, você, eu, nós, todos sejamos também. Que Deus te abençoe, tenha uma semana vitoriosa na presença do Eterno. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e te aguardo para a próxima lição, para que juntos possamos crescer.
na graça e no conhecimento do Senhor. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.